Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Sou o professor Aristófanes Matias, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas. Estamos aqui com a disciplina de desenho técnico e instalações agroindustriais, tá? Então, dando continuidade aí à nossa parte de detalhes construtivos, vamos falar hoje das portas, tá? Das adequações das portas para a construção de uma agroindústria, tá? Então, vamos ler aqui. Detalhe: as portas deverão ser lisas, não absorventes, de cor clara, com sistema de fechamento automático, tá? Mola ou sistema eletrônico. Então, são aquelas portas, né, que pode ser chamada aí de vai e vem, né? Que o trabalhador ele vai sair e ela vai fechar por uma mola ou por um sistema eletrônico, tá? Ela vai fazer esse fechamento. E outro detalhe também dessa porta é essa abertura máxima de 1 centímetro do piso, tá? Para evitar a entrada de vetores e pragas urbanas. Então, essa abertura da porta com piso, então essa aberturazinha aqui, que você vê aqui o detalhezinho aqui do mouse, aqui embaixo da porta, ela tem que ser de no máximo 1 centímetro, tá? No máximo 1 centímetro, para evitar a entrada de vetores e pragas urbanas, tá? Outro tipo de porta, tá? As portas fechadas com sistema de trilho deverão ter dispositivo de vedação de borracha flexível. Também poderão ser utilizadas cortinas de ar ou plástico nas portas para evitar a entrada de poeira e insetos. Então, quando a gente vê em algumas agroindústrias aqueles plásticos, né, ali como uma cortina, aqueles plásticos que eles estão ali naquela entrada, ou também uma cortina de ar, né, um aparelho que está jogando ar ali para impedir a entrada ali de insetos, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui nessa porta, né, que é de trilho, e ela tem uma vedação de borracha flexível, tá? Então ela está aqui. Então ela tem vedações de borracha flexível. Essa daqui é uma porta frigorífica, e até embaixo também para impedir a entrada de pragas ou algo indesejável, né? Aqui esse frigorífico, ela tem uma borracha aqui embaixo, né? Que não é esse detalhe, tá? Mas só mostrando aqui uma borracha, né? Ela tem embaixo, mas é outro detalhe, outro tipo de borracha que ela tem aqui. Mas ela tem sim uma borracha aqui, ajudando também nessa proteção aí desse ambiente. O piso, tá? O piso de uma agroindústria. Então, o piso de preferência deverá ser monolítico, tá? Resistente aos danos mecânicos e ao ataque de produtos químicos utilizados na limpeza e desinfecção. Tem que ser antiderrapante e não tóxico. Então são características que são inerentes realmente a aquelas características que os materiais utilizados em uma indústria precisam. Resistente ao ataque de produtos químicos. Por quê? Porque ele vai ser ali lavado, né? Vai ter uma desinfecção. Até mesmo vapores produzidos ali na agroindústria pode ser danoso aos materiais de construção. Então esses pisos resistentes a esse tipo de ataque químico é uma boa prática para ser colocada aí nas agroindústrias, tá? Claro, antiderrapante e não tóxico. Antiderrapante já diz tudo, né? É um ambiente que ele pode ter água ali por algum descuido, alguma coisa, e ele não deve ter uma facilidade das pessoas se escorregarem e caírem, causar acidentes de trabalho. Então aqui está mostrando um piso, tá? Esse piso aqui não está sendo de uma agroindústria, está sendo de um estacionamento, mas é sim um material que pode ser utilizado em supermercados, em shopping centers e, claro, em agroindústrias. Esse piso aqui é um piso epóxi, tá? Para soluções industriais. Esse piso aqui ele tem uma boa resistência à abrasão, ele também tem uma boa resistência mecânica ao impacto, as coisas caem ali e não quebra, tá? Com uma facilidade. Então esses pisos são, por exemplo, um piso epóxi é um piso adequado para você colocar em uma agroindústria, tá? Então, recomenda-se ainda que o piso tenha uma inclinação de 1 a 2% no sentido das canaletas. Isso, né? Até mesmo para auxiliar na limpeza. Quando ele tem uma inclinação, uma declividade em relação à recepção dessas águas, que são as canaletas, fica mais fácil de você escoar aí essa água na limpeza, ou até mesmo algum produto caiu lá e você fica mais fácil de você escoar, tá? Então, essas canaletas deverão ser lisas, com grades móveis para limpeza periódica de aço inox ou plástico, e com cantos arredondados. Então aqui ele está mostrando, tá,
uma canaleta que ela tem uma grade, que é exatamente para facilitar a limpeza, né? Caiu aqui algum material, algum resíduo, você tira ali e limpa e fica só aqui o líquido, né? Ali a parte líquida desse material. A ventilação, importantíssimo, né? A ventilação das agroindústrias para manter o conforto dos trabalhadores. Então ele diz aqui que a ventilação natural pode ser eficaz em agroindústria de pequeno porte. Então, quando a agroindústria é de pequeno porte, alguns artifícios podem ser utilizados, como a gente vai falar mais na frente. Como, por exemplo, a altura do pé direito ali de no mínimo 4 metros. Posicionamento também de janelas em locais estratégicos para aproveitar as janelas na circulação do vento. Isso aí pode ser feito para indústrias pequenas, de pequeno porte. Devido à complexibilidade de algumas agroindústrias que possuem equipamentos geradores de calor, então, além do próprio ambiente gerar calor, tem equipamentos ali que geram calor, como fornos, outro tipo de equipamento. Então, recomenda-se o uso de ventilação artificial para reduzir o calor e eliminar o ar úmido. Sabe-se que o ar insuflado ou comprimido que entra na área de processamento ele deve ser seco, filtrado e limpo. Em áreas refrigeradas da agroindústria, o ar é renovado automaticamente pelo sistema de refrigeração central ou pelo ar-condicionado. Tá? Isso em indústria de grande porte que realmente precisa sim de uma ventilação forçada. E uma observação, a gente já tinha visto isso antes, é evitar contaminação cruzada. Então você deve tomar o cuidado de não direcionar o fluxo de ar da área suja para a área limpa, porque aí seria uma contaminação cruzada. A área de processamento, tá? A gente está mostrando aqui, essa foto aqui, ela não mostra nem muito o que está falando aqui, mas tem um detalhe que a gente consegue ver essa observação. A área de processamento ela deve ser coberta. O teto terá acabamento em reboco, além de ser pintado com tinta impermeável para evitar o acúmulo de umidade e não possuir quinas ou fendas. Então você está vendo aqui o teto, né? Provavelmente aqui é uma laje, tá? Essa laje está pintada como manda, né? Uma cor clara. E que está sim servindo aqui com uma boa prática e adequado para uma agroindústria, tá? Onde não tem espaço entre a parede e o teto, tá? É uma laje, né? Realmente ali fechada, que é o ideal exatamente para impedir a entrada de pragas ou roedores dentro dessa agroindústria. Então o teto está ok. E aqui ela está fazendo a higienização aqui desse piso, né? Esse piso aqui me parece um granilite, né? Um piso granilite que também é um bom piso, que tem uma boa resistência, aí utilizado, muito usado também em escolas e pode ser utilizado sim em agroindústrias. Vamos falar agora da iluminação. Ventilação, um fator bem importante, e iluminação também. Todos dois diretamente influenciados, influenciam no conforto do trabalhador, tá? Então, o bom posicionamento das janelas é outro aspecto muito importante, com o objetivo de aproveitar a iluminação natural, que também poderá ser otimizada com a utilização de trilhas translúcidas. Então, o próprio utilização de telhas transparentes, translúcidas, a própria posição das janelas, ela sim já pode dar uma iluminação durante o dia, que você reduz ali o uso da energia elétrica, tá? E isso aí você pode provocar com um bom projeto, um bom planejamento de projeto, tá? Mas às vezes não é possível você conseguir isso aí apenas com janelas e telhas, e aí você vai ter que fazer isso aí de maneira artificial. Então, a iluminação artificial deverá ser projetada adequadamente, evitando-se o aparecimento de sombras, e as lâmpadas deverão ser posicionadas sobre a linha de produção, com dispositivo de segurança contra explosão ou quedas acidentais. Essas lâmpadas podem ser uma lâmpada EX, né? Que a gente chama que são lâmpadas que tem uma proteção contra a explosão, tá? E quando às vezes explode, ela tem dispositivos que esses cacos, essas partes da lâmpada não caem, porque se cair ali no alimento, quando ele está sendo produzido, né? Todo aquele alimento ali foi perdido e aquela produção deveria parar, tá? Então ele diz aqui que essas lâmpadas, né, tem que ter dispositivo de segurança contra a explosão ou quedas acidentais. Nas áreas externas, agora, nas áreas externas, fora da produção,
necessitam sim ser iluminadas, porém é importante tomar o cuidado de posicionar as lâmpadas longe das portas, para evitar a atração de insetos, né? Quando está de noite, a lâmpada atrai ali, né, a luminosidade, atrai os insetos, então essas lâmpadas ser posicionadas em locais onde os insetos não tenham a facilidade de entrar na agroindústria. Tá? Vamos tratar agora das instalações elétricas. Outro ponto importante que deve ser cuidado, porque pode causar até um acidente, né? Essas instalações elétricas aí mal dimensionadas e com mais de mal instalação em uma agroindústria. Bom, as instalações elétricas deverão ser isoladas, minimizando o risco de curto-circuito e facilitando a limpeza. Os cabos com fios elétricos que não estiverem contidos em tubos vedados, né, conduíte, por exemplo, necessitam ser protegidos com placas que permitam a ventilação e limpeza. E aqui a gente vai ver. Bom, então vamos ver esse detalhe aqui dessa figura de Lima e Vilas Boas. Ele diz aqui: se as instalações elétricas permanecerem externas, devem ser revestidas com tubos isolantes e presas em paredes e aos tetos. A fiação elétrica não pode ficar solta na área de manipulação de alimentos. Então ele está mostrando aqui a tubulação por dentro da parede, né? A tubulação abrigada, e aqui a tampinha, né, da parte elétrica. Se ela vier aparente pelo lado de fora, ela também tem que estar, né, numa calha fechada de proteção da fiação, né? Tem que estar protegida, tá? Revestida por tubulações, e aqui o quadro de eletricidade também fechado e protegido. Então ela pode vir tanto por dentro como aparente, mas claro, dentro aí, né, das tubulações isolantes corretas, né, para a instalação elétrica. As lâmpadas utilizadas, já tinha falado da lâmpada, aqui tem outra imagem também de Lima e Vilas Boas, que diz que as lâmpadas utilizadas, principalmente na área de manipulação de alimentos, que são aquelas mais críticas, que se explodir uma lâmpada já cai no alimento, isso não deve acontecer, devem estar protegidas com calhas para eventuais quebras ou explosões. Então aqui está a lâmpada protegida, né? Então ela mesmo tem que ter ali uma calha ou uma própria lâmpada, como eu falei, a prova de explosão, né? Que ela tem sistemas de proteção se no caso ela vier a explodir, né? A ter um dano. Instalações hidráulicas e sanitárias, tá? Então, as instalações hidráulicas poderão ser visíveis para facilitar a instalação e manutenção, né? Quando você tem uma instalação visível, você consegue consertar, se precisar, com a maior facilidade. Quando você tem ela embutida, você tem, primeiro, você não sabe nem onde é o problema de cara, você tem uma ideia de onde é. Geralmente você não tem esse projeto guardado ali. Se tiver o projeto, é o ideal, melhor ainda. A gente está caminhando realmente para isso, você ter esse projeto de instalação guardado, onde passou ali a tubulação. E você vai ter que quebrar a parede para poder encontrar esse problema. Quando ela está visível ali por fora, menos mal, né? Você já consegue identificar ali o problema e resolver com uma certa facilidade. Um pouco maior de facilidade. Entretanto, os materiais empregados deverão ser resistentes com a tubulação bem dimensionadas para atender necessidade de processamento. Outra coisa importante, muito importante por sinal, você tem que separar as tubulações hidráulicas para evitar o cruzamento de linhas. Okay? Na prática, a linha de água não potável, que poderá ser utilizada na produção de vapor, refrigeração, controle de fogo e outros propósitos, nunca deve entrar em contato com a linha de água potável. Perfeito, né? Você tem água potável, que é da produção, produzir alimentos, e você tem a água aqui que não é potável, por exemplo, pode ir para uma caixa d'água, a produção de vapor, combate a incêndio. Você não deve ter esse cruzamento entre essas tubulações, porque senão você está contaminando a água limpa. Tá? É aqui que ele está mostrando. Também de Vilas Boas, 2018. A água usada para a produção de vapor, refrigeração ou outros propósitos não relacionados com os alimentos deve ser transportada por tubulações separadas e preferencialmente identificadas com cores diferentes. Tá? Então ele diz tubulação com isolamento térmico e prova de fitas com as respectivas cores de acordo com a norma da ABNT. Então ele está mostrando aqui um exemplo.
Por exemplo, ele tem aqui tubulações separadas, tá? E com cores distintas, porque a pessoa já sabe o que é que está passando ali. Até no caso de acidente também, a pessoa sabe, ó, tá vazando, mas ele já sabe qual produto. Isso até é uma questão de segurança também, tá, pessoal? Não só questão construtiva, mas é uma questão de segurança. Por exemplo, aqui, na linha azul, tá, ele está mostrando aqui que é uma sucção de amônia. Na verde é a água e na vermelha ali um gás quente. Então veja que isso aqui já identifica, e quem entende do processo, ele já sabe, opa, tá vazando ali gás quente. O cuidado tem que ser redobrado, ok? Importantíssima essa separação das instalações hidráulicas em uma agroindústria, tá? Questão também de segurança. Pé direito, espaço para circulação interna. Temos já comentado alguma coisa também na aula anterior sobre espaço de circulação interna, onde os equipamentos devem estar afastados entre si e da parede também 50 a 60 centímetros, para que dê ali para uma pessoa passar, realizar uma manutenção, não ficar algo apertado ali na circulação interna dessa agroindústria, tá? Aí você vê aqui, pensando nas instalações agroindustriais, principalmente naquelas que utilizam vapor no seu processo produtivo, é recomendado que o pé direito seja superior a 4 metros, tá? Então ele tem que ter no mínimo 4 metros de alturas, a fim de garantir uma boa ventilação e evitar o acúmulo de umidade dentro da fábrica. Então ele está mostrando aqui o pé direito, ó, que vem do piso aqui até essa face inferior aqui da laje. Então isso aqui tem que ter no mínimo 4 metros, exatamente para garantir a boa ventilação aí dentro dessa sua agroindústria, ok? Pé direito e ventilação. Vamos falar agora sobre a ventilação e ainda continuando sobre o pé direito, tá? Para outras indústrias, recomenda-se a utilização de exaustores eólicos. Aquelas que janelas, aquela que portas, aquela que, na realidade não portas, né? Aquela que janelas e pé direito alto não vai resolver a questão da ventilação. Vocês precisam sim ter exaustores eólicos, por exemplo, para garantir o conforto térmico que influenciará positivamente na produção dos seus colaboradores, né? A gente falou logo lá no início que você pensa no conforto e na segurança dos seus trabalhadores. Então veja só, nas instalações que possuem sistema de refrigeração central ou ar-condicionado, recomenda-se utilizar um pé direito abaixo de 3 metros para proporcionar uma boa distribuição do frio e evitar o acúmulo de umidade dentro da unidade industrial. Então se você já tem ali uma ventilação forçada ali, ar-condicionados, você pode utilizar ali um pé direito de 3 metros. 4 metros, quando você tem uma indústria de muito vapor, em que não tem, né, ar-condicionados, então você aumenta ali para facilitar essa circulação. Quando você já tem ali um sistema de ventilação, um sistema de exaustão, ar-condicionados, 3 metros é o ideal, tá? Então aqui você está vendo exaustores, e a gente vê quando passa em algumas indústrias, esses exaustores aqui, retirando aqui o ar quente, ajudando na circulação do vento, que é ideal para promover o conforto dos trabalhadores. Espaço para circulação interna. Uma orientação geral é que se protejam as áreas para que os equipamentos sejam instalados de forma... Projetem as áreas para que os equipamentos sejam instalados de forma que permitam a circulação ao seu redor. Isso aqui a gente já tinha falado até antes. Ficando afastadas das paredes e de outros equipamentos cerca de 60 centímetros. Suspensos cerca de 30 centímetros acima do piso, com o intuito de facilitar as operações de limpeza e manutenção. Então você bota uma basezinha ali, pode ser uma base de ferro, tá? Ou outra base que até evite se esse equipamento vibrar muito, que ele se movimente. 30 centímetros ali acima do piso, tá? Para que você consiga realizar ali a limpeza. Até mesmo também se encher de água, você não danifica esse seu equipamento ali na base dele, tá? Por hoje é só. Tá aqui as referências bibliográficas e até a próxima.